Fala, torcida palmeirense, que vive o dia a dia do nosso Verdão com intensidade. Hoje tem notícia quente, novidade de bastidor e atualização de valores milionários que mexem diretamente com os cofres do clube. O Palmeiras segue movimentando o mercado, e dessa vez a situação envolve a transferência do colombiano Richard Rios para o Benfica, que lá em Portugal vem sendo muito comentada. E claro, o torcedor aqui do Brasil também estava de olho porque havia uma pendência financeira nessa negociação que finalmente foi resolvida. Pois é, depois de toda aquela confusão em relação ao pagamento, o Benfica quitou o que estava devendo ao Verdão e deixou a diretoria mais tranquila. A novela chegou ao fim, pelo menos em relação à primeira parcela. O que aconteceu foi o seguinte: quando o negócio foi fechado, ficou acertado que os portugueses desembolsariam 27 milhões de euros para tirar o volante do Palmeiras, algo em torno de 170 milhões de reais na cotação do momento. Só que esse valor não viria de uma vez. O combinado era dividir a quantia em partes, e a primeira parcela seria de 9 milhões de euros. Em agosto, o Benfica fez o primeiro depósito, colocando metade dessa quantia na conta alviverde. Mas a outra metade, que também correspondia a 4 milhões e meio de euros, ficou pendente. O prazo para o pagamento venceu, e aí começaram os burburinhos. O clube português alegou um problema no processamento bancário e pediu alguns dias a mais para regularizar a situação. A diretoria do Palmeiras acompanhava de perto porque ninguém gosta de ver atraso quando o assunto é dinheiro de venda de jogador. Mas, depois dessa pequena turbulência, os valores entraram. Na última segunda-feira, 22 de setembro, o Benfica efetuou a transferência e cumpriu o que estava acordado, colocando finalmente os 4 milhões e meio de euros restantes na conta do Verdão. Traduzindo para o real, estamos falando de cerca de 28 milhões e 300 mil. Com isso, a primeira parcela foi integralmente paga. Agora, ainda restam 18 milhões de euros a serem depositados pelo Benfica, algo que passa da casa dos 113 milhões de reais. E essa quantia deve entrar de forma parcelada até a quitação completa do negócio. Ou seja, mesmo com o alívio desse pagamento inicial, ainda há muito dinheiro para entrar e o torcedor palmeirense segue acompanhando com atenção cada etapa dessa negociação. Enquanto isso, Richard Rios já se estabeleceu em Portugal. O colombiano vem sendo titular absoluto da equipe, somando 11 partidas até aqui, sempre entre os 11 iniciais. É um jogador que rapidamente caiu nas graças do técnico e também da torcida benfiquista, mostrando por que o clube decidiu investir pesado na sua contratação. E claro, isso só reforça a importância que o Palmeiras teve na sua formação e evolução, já que ele deixou o futebol brasileiro valorizado e em alta. Falando em valorização, não dá para deixar de lado o impacto que esse dinheiro representa para o Palmeiras. O clube vem de uma política de manter as contas equilibradas, e negociações como a do Rios ajudam a dar fôlego financeiro. Afinal, estamos falando de cifras gigantescas que possibilitam novos investimentos, manutenção de elenco e até mesmo projetos estruturais. O torcedor sabe que o clube tem se fortalecido justamente porque consegue vender bem seus atletas, ao mesmo tempo em que mantém um elenco competitivo e capaz de brigar por títulos. E quando a gente fala de títulos, é inevitável citar o comando do técnico Abel Ferreira. O português não para de acumular feitos e agora aparece em destaque em outra lista, mas dessa vez fora das 4 linhas. Estamos falando dos salários mais altos entre treinadores no futebol brasileiro. O comandante do Palmeiras, que tem contrato até dezembro, é hoje o técnico mais bem remunerado do país entre os clubes. Segundo informações recentes, Abel recebe 3 milhões de reais por mês. É um valor expressivo, que reflete não só os títulos conquistados, mas também a importância do trabalho dele para manter o Verdão no topo. Para se ter uma ideia, o segundo colocado dessa lista é Dorival Júnior, atual técnico do Corinthians, que recebe 2 milhões mensais. Logo atrás vem Jorge Sampaoli, que assumiu recentemente o Atlético Mineiro, com um salário de 1 milhão e 900 mil reais por mês. Na sequência, empatados em quarto lugar, aparecem Renato Gaúcho, no Fluminense, e Leonardo Jardim, no Cruzeiro, ambos ganhando 1 milhão e 500 mil. Essa diferença mostra como o Palmeiras decidiu apostar alto na continuidade do trabalho de Abel, valorizando o profissional que já fez história e que segue sendo peça central no projeto do clube.
Mas tem um detalhe interessante. Embora Abel lidere entre os técnicos de clubes, ele não é o treinador mais bem pago do Brasil. Isso porque a seleção brasileira trouxe ninguém menos que Carlo Ancelotti, um dos nomes mais renomados da história do futebol mundial. O italiano aceitou assumir o comando da equipe nacional em troca de um salário mensal de 5 milhões de reais, praticamente o dobro do que Abel ganha no Palmeiras. É um valor impressionante, mas condizente com a trajetória de um técnico multicampeão, acostumado com os maiores clubes da Europa e agora encarando o desafio de dirigir a nossa seleção. O curioso dessa história é que, enquanto a torcida do Palmeiras vibra com a regularização desse pagamento, também cresce a expectativa sobre como esse dinheiro pode ser utilizado. A diretoria sabe que cada centavo faz diferença em um cenário onde os clubes brasileiros vivem de vendas para equilibrar o caixa. O torcedor já se acostumou a ver nomes importantes saindo para a Europa, e o do Rios é apenas mais um capítulo nessa longa história de exportação de talentos. Só que, ao mesmo tempo, fica a sensação de que o Palmeiras conseguiu extrair o máximo possível de valorização nessa negociação, mostrando que a política de não liberar jogador por qualquer valor segue firme. Richard Rios não saiu do clube por acaso. Foi uma escolha estratégica, no momento certo, em que o atleta estava em alta. Um volante moderno, com capacidade de marcação, mas também com boa saída de bola e vigor físico, algo que agrada aos clubes europeus. E se tem um mérito do Palmeiras, é justamente esse, saber o momento exato de negociar, sem se precipitar, mas também sem segurar demais. O Benfica sabia que precisava se mexer rápido para garantir o colombiano e topou pagar alto. E essa pressa portuguesa acabou beneficiando o Verdão, que agora conta com esse fluxo de receita para o restante da temporada. Mas enquanto o assunto da grana movimenta os bastidores, dentro de campo o Palmeiras segue firme na disputa por títulos. E é aí que a figura de Abel Ferreira se torna ainda mais importante. O técnico não é apenas um comandante na beira do gramado, mas um símbolo de estabilidade e de confiança. Sua renovação de contrato, que se aproxima do fim, é um tema que preocupa a torcida. O valor do salário de 3 milhões de reais mensais mostra o quanto o clube está disposto a investir na sua permanência, mas também revela o tamanho da concorrência que pode surgir de fora. Afinal, o mercado europeu segue de olho em Abel, e sempre que um grande clube fica sem treinador, o nome dele é citado. E é exatamente por isso que o Palmeiras tenta se antecipar. A possibilidade de reajuste de 25% no salário do português, caso ele aceite renovar, é uma clara demonstração de que a diretoria quer segurar seu comandante por mais tempo. Com esse aumento, Abel passaria a receber quase 4 milhões de reais mensais, um valor altíssimo para os padrões brasileiros. Mas o clube entende que não se trata apenas de um gasto, e sim de um investimento. Com Abel, o Palmeiras não só conquistou títulos, mas também aumentou sua visibilidade internacional, valorizou jogadores e manteve um modelo de jogo consolidado. Enquanto isso, a comparação com os outros treinadores do Brasil deixa ainda mais evidente o tamanho da aposta palmeirense. Dorival, com seus 2 milhões no Corinthians, carrega uma pressão imensa para recolocar o rival nos trilhos. Sampaoli, por quase 2 milhões no Atlético Mineiro, chega como uma aposta de estilo ofensivo, mas com a fama de ser explosivo nos bastidores. Renato Gaúcho e Leonardo Jardim, ambos com 1,5 milhão, representam projetos de clubes que buscam estabilidade, mas ainda não conseguem atingir o mesmo patamar de investimento do Verdão. E quando se coloca Ancelotti nesse cenário, com seus 5 milhões de reais na seleção, a disparidade é brutal, quase inacreditável. É claro que a comparação direta com Ancelotti é até injusta, já que falamos de um técnico multicampeão europeu, com passagem por Real Madrid, Milan, Chelsea e tantos outros gigantes. Mas serve para dimensionar como o Brasil vem tentando se aproximar do padrão internacional, pelo menos quando o assunto é remuneração de treinadores. O Palmeiras, ao pagar 3 milhões para Abel, mostra que está disposto a romper barreiras e estabelecer uma nova realidade no futebol brasileiro. E esse movimento pode, em médio prazo, influenciar outros clubes a aumentarem seus investimentos em técnicos, entendendo que a liderança no banco de reservas é tão decisiva quanto a qualidade dentro de campo.
Agora, voltando ao impacto da venda de Rios, o que mais chama atenção é a capacidade do Palmeiras de manter um elenco competitivo mesmo após perder peças importantes. Isso porque a venda não significou uma queda imediata de rendimento, muito pelo contrário. O time continua brigando nas competições, o que reforça a força do grupo e a qualidade do trabalho de Abel. O dinheiro que entra com a saída do colombiano pode ser usado para reforços futuros, para assegurar outros atletas que chamam a atenção do mercado e, principalmente, para garantir que o clube não precise se desfazer de mais jogadores de forma emergencial. Esse equilíbrio é o grande trunfo do Palmeiras nos últimos anos. Enquanto outros gigantes do futebol brasileiro sofrem com dívidas enormes e atrasos salariais, o Verdão segue em uma rota de estabilidade. Isso não significa que o clube não tenha suas dificuldades, mas mostra que existe planejamento. E quando um pagamento como esse do Benfica é confirmado, o torcedor sente a tranquilidade de que os cofres estão sendo bem administrados. Afinal, não é qualquer clube que consegue segurar seus principais atletas, vender por valores expressivos e ainda manter um time altamente competitivo. É por isso que a novela com o Benfica foi acompanhada com tanta atenção. Qualquer atraso poderia soar como um sinal de risco, mas a confirmação do depósito traz de volta a confiança no acordo. Ainda restam 18 milhões de euros para entrar, mas o Palmeiras já sabe que esse dinheiro está garantido por contrato, o que representa um alívio enorme para a diretoria. E, convenhamos, ver o ex-volante brilhando na Europa também dá aquele orgulho extra ao torcedor, que se acostumou a ver sua equipe formar jogadores de nível internacional. Ao mesmo tempo, cresce a expectativa em relação ao futuro de Abel Ferreira. A cada título conquistado, a cada decisão vencida, fica mais claro que sua passagem pelo Palmeiras já é histórica. O salário milionário, que o coloca no topo da lista dos técnicos de clubes, é apenas uma consequência do que ele representa. E o torcedor vive essa dualidade: de um lado, a alegria de ter um dos melhores técnicos do continente no comando, e do outro, o medo de perdê-lo para o futebol europeu. O clube faz sua parte, oferecendo reajuste, valorização e um projeto sólido, mas sabe que, no fim, a decisão também passa pelos sonhos pessoais do treinador. E enquanto esse futuro não se define, o presente do Palmeiras continua sendo movimentado por grandes cifras, por títulos disputados e por decisões de bastidores que mostram o tamanho do clube. A venda de Rios é apenas mais uma prova de que o Verdão sabe negociar, sabe valorizar seus ativos e sabe transformar saídas em oportunidades. Já o caso de Abel reforça a noção de que, para se manter no topo, é preciso investir pesado também na comissão técnica. Dois movimentos que, somados, mostram por que o Palmeiras hoje é referência não só dentro das quatro linhas, mas também fora delas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola ganhou contornos de novela nos últimos dias, e a trama envolve dois dos maiores rivais do futebol brasileiro. O burburinho que circula pelos bastidores é de que o Palmeiras teria dado um verdadeiro chapéu no Corinthians e estaria próximo de anunciar o atacante Yuri Alberto como sua nova estrela. A notícia, ainda sem confirmação oficial, já movimenta redes sociais e rodas de conversa, reacendendo a rivalidade entre alviverdes e alvinegros. Segundo fontes ligadas ao clube palestrino, a diretoria agiu em silêncio, aproveitando-se de algumas brechas contratuais e da instabilidade que ronda o Parque São Jorge. O Corinthians, que sempre tratou Yuri como peça fundamental do elenco, estaria atônito com a possibilidade de perder seu camisa 9 para o maior rival. Para completar a trama, circula a informação de que o jogador já teria dado sinal verde ao projeto esportivo do Verdão, que promete disputar títulos em todas as frentes e garantir protagonismo a quem vestir sua camisa. O rumor ganhou força após movimentações discretas de empresários ligados ao atleta, que teriam sido vistos em reuniões com dirigentes palmeirenses. Embora oficialmente ninguém confirme nada, o silêncio das partes envolvidas acaba funcionando como combustível para as especulações. O Corinthians, por sua vez, não emitiu nenhuma nota sobre o assunto, mas a sensação entre os torcedores é de traição iminente. A repercussão é tamanha que até ex-jogadores se manifestaram, lembrando episódios históricos em que craques trocaram de lado na capital paulista. Para muitos, se o acerto realmente se concretizar, será um dos maiores golpes do mercado nos últimos anos.
O Palmeiras, que tem se notabilizado pela solidez financeira e pela estratégia bem planejada, pode dar mais uma demonstração de força. Já o Corinthians, mergulhado em dificuldades e cobranças internas, pode ver seu principal nome ofensivo escapar pelas mãos. Enquanto a confirmação não vem, o rumor segue inflamando a rivalidade e prometendo dias quentes no futebol paulista. Afinal, em se tratando de Palmeiras e Corinthians, até o sussurro de uma transferência se transforma em manchete. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!